No contexto da aliança mosaica ou da aliança sinaítica, a aliança que Deus fez com o povo hebreu no Monte Sinai, nós temos visto até agora nesta lição, o cuidado de Deus para com Israel. Como Deus cuidava carinhosamente de Israel. Vimos como um menino, Israel é o meu menino. Como a águia cuida do seu filhote. Nós vimos o envolvimento pessoal de Deus, do Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O envolvimento pessoal, ele próprio propôs a aliança para Israel. Mas ainda vimos Deus como o Salvador, o resgatador, o parente resgatador, o Goel, conforme a tradição hebraica. Ele que resgatou o povo. Bem, depois disso tudo, depois do resgate, depois de todos os milagres, todas as bênçãos, depois de tirar o povo do Egito, depois de conduzi-lo no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, aí a condução no deserto, o cuidado no deserto, alimentação, água, sombra. O Senhor Deus vai fazer agora, ele vai fazer a aliança. Veja, irmãos, todos os elementos de salvação, todo o processo de salvação, todos os atos de salvação são feitos antes da promulgação da aliança. Agora, então, o Senhor vai promulgar a aliança, vai proclamar a aliança, vai falar assim, olha, eu tenho agora uma aliança para fazer com vocês. Vocês querem fazer essa aliança comigo? Esse está no capítulo 19 do livro de Êxodo, versos 5 e 6. Vamos ler primeiro tudo, depois analisarmos mais detalhadamente este texto. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Essas palavras Deus disse para Moisés, para que Moisés fosse dizê-las ao povo de Israel. Mas veja lá, irmãos, o verso como começa. Se é condicional, irmãos. Se vocês guardarem a aliança. Qual é a condicionalidade, irmãos? Qual é o elemento que condiciona o cumprimento da aliança? É a fidelidade. Lembram-se, irmãos, tenho dito bastante, reiteradas vezes. Nosso assunto para com Deus é a fidelidade, é a obediência. E era exatamente assim com o povo hebreu. Se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês guardarem a minha aliança, então vocês vão ser a minha propriedade peculiar. Por que a propriedade peculiar? Mas aqui o próprio verso explica. O Senhor é dono de toda a terra, mas ele tem uma propriedade particular. Como os fazendeiros, os fazendeiros têm muitas vezes grandes áreas plantadas ou de pasto, mas tem um lugar na fazenda que é onde está a sede da fazenda, que é onde está o jardim, tem um acesso especial, tem um paisagismo especial. É a propriedade peculiar, a propriedade valiosa. E era isso, irmãos, que Deus estava querendo fazer de Israel. Uma propriedade peculiar. Ainda que ele fosse dono de toda a terra, mas aquela terra, a terra prometida a Abraão, a terra que seria dada aos filhos de Abraão, a descendência de Abraão, esta terra, irmãos, era uma propriedade particular. Essa era uma nação peculiar, o Senhor disse. Bem, irmãos, isso era objeto da graça. Mas por que então, se tem graça, por que tem essa condicionalidade? Por que tem essa condição? Então, a salvação é pela obediência. Será que é assim, irmãos? Será que era esse o plano de Deus? Deus não estava manifestando sua graça? Estava. Tirou do Egito,
tirou de uma servidão de 400 anos e agora estava exigindo obediência. Para vocês serem salvos, vocês têm que ser obedientes. Será que era isso, irmãos, que o Senhor estava querendo propor a eles? Veja, por favor, comigo o texto de Romanos, no capítulo 3 e no verso 31. Romanos 3, 31, o apóstolo Paulo está falando assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então nós somos salvos pela graça. Não é preciso mais lei, não é preciso mais obediência, não são preciso mais regras. Será que é assim, irmãos? Não. O Senhor queria que eles fossem uma nação liderada pela obediência. Uma nação que foi salva pela graça, irmãos, não fica livre da obediência. Pelo contrário, ela se compromete com a obediência. Quando você é salvo, quando você recebe um favor de alguém, quando você recebe um favor imerecido, uma graça, como a Bíblia diz, você não fica dependendo agora dessa por obrigação para quem lhe deu o favor, mas é por amor, como resposta de amor. Você não depende mais, você não é dependente das obras, daquilo que você faz, porque você já recebeu a bênção. E é isso que estava acontecendo com o povo hebreu. Propriedade particular. Mas veja, irmãos, a aceitação da aliança era condicional. Se vocês quiserem, olha, se vocês quiserem, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, aí vocês vão ser a minha propriedade particular. O Senhor não obriga ninguém, irmãos. O Senhor não obriga ninguém a ser salvo. O Senhor não obriga ninguém a ficar do seu lado. Mas veja lá, irmãos, nós aqui escolhemos se queremos estar ao lado de Deus, se queremos estar sob a aliança de salvação ou não. Veja, por favor, comigo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Uma belíssima figura de linguagem que o Senhor Jesus falou. 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e com ele cearei e ele comigo. Como é que o Senhor Jesus está fazendo, irmãos, para ser nosso amigo? Como ele está fazendo para estabelecer um relacionamento conosco? Ele não está impondo. E tem algumas ilustrações bonitas desta cena de Jesus à porta, e uma porta, Jesus do lado de fora batendo, e uma porta sem maçaneta, porque quem abre é quem está dentro. Ela não é arrombada, ela não o Senhor não faz de uma maneira bruta. O Senhor diz: eu quero entrar e falar com você, quero cear com você, quero estar com você. A salvação, irmãos, é sempre pela graça. Você crê e obedece. Você tem fé e você apresenta essa fé, demonstra essa fé através das obras. Não é ao contrário, irmãos. Não são as obras, nem é a obediência que vai te dar a salvação. Mas ao ter a salvação graciosamente, você vai manifestá-la em obras. Veja, por favor, o texto de Romanos. Romanos no capítulo 3, versos 19 a 24. Lá diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. E ainda continuando, irmãos, ainda no verso 24, diz assim, ou verso 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ainda na Bíblia nós encontramos outro texto que fala sobre a graça, irmãos. Ora, a graça
abundou, onde tinha o pecado, onde superabundou, onde tinha o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça. E daí o apóstolo Paulo pergunta, então aí nós vamos pecar mais, que é para ser objeto de mais graça. Será que é assim? De jeito nenhum. Para que é que serve a lei? Para que é que servem as regras? As leis e as regras servem para que a gente conheça o pecado. E ao conhecer o pecado, irmão, serve para que nós nos arrependamos e que nos caminhemos para o Senhor Jesus, para que Ele possa libertar-nos do pecado, para que Ele possa perdoar-nos do pecado, mais ainda, irmãos, para que Ele possa carregar os nossos pecados. O comportamento da nação, irmãos, como nós já vimos, ia servir de exemplo para as outras nações. A obediência, irmãos, é fruto da salvação. Primeiro, o Senhor Deus salvou o povo do Egito. Depois propôs para eles, agora vocês sejam obedientes aos meus mandamentos, sejam obedientes à minha aliança. Tem um verso que eu gosto muito, irmãos, que é de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versos 9 e 10. Lá diz assim, vou ler também o verso 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quando é que vem as obras, irmãos? Depois que nós fomos criados em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe e que a gente possa entender dessa maneira. O Senhor Jesus nos salva e agora que Ele nos salvou, nós vamos manifestar essa salvação em obras. Obras da fé, obras da graça. Não obras que tenham o objetivo de nos redimir diante de Deus ou de nos justificar diante de Deus. Nós ainda vamos desenvolver um pouco mais esse texto, esse tema, amanhã. Um bom dia para todos vocês e firmes estudando a lição da Escola Sabatina, essa belíssima lição da Escola Sabatina.